Olá, querido amigo, querida amiga, um feliz sábado para você que nos acompanha aqui todos os sábados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós falamos de São José dos Campos, estado de São Paulo. Estamos aqui mais um sábado transmitindo a nossa recapitulação do estudo dessa semana. Como você já sabe, nós estamos iniciando um novo assunto nesse trimestre. Nesse trimestre nós vamos estudar as lições de Paulo, mais especificamente falando do livro de Filipenses e Colossenses. É um texto maravilhoso, um assunto muito bom, muito interessante de se estudar. Se você ainda não tem o seu guia de estudo, a sua lição, você pode adquirir no site da cpb.com.br. Dá uma olhadinha depois do sábado, entra lá no site e você vai conseguir adquirir esse material. Mas você não pode ficar sem esse material. Esse material é de suma importância para o seu crescimento espiritual, para o fortalecimento da sua fé e para que você também possa nos acompanhar aqui nas recapitulações que nós fazemos todos os sábados aqui dos assuntos que nós estudamos durante a semana. É muito bom ter você conosco aqui. Nós estamos apenas começando aí mais um ano, né? Estamos aí no segundo sábado do ano de 2026 e eu quero aproveitar esta oportunidade para desejar um feliz ano novo para você, para desejar que teu ano seja abençoado, que seja um ano de muito crescimento, mas principalmente crescimento espiritual. Nós estamos chegando perto do dia da volta de Jesus e nós precisamos estar prontos, estar preparados. E esse material aqui vai te auxiliar na preparação para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Que esse seja o seu desejo, que esse seja os seus planos para 2026 até o dia da volta de Jesus. E aquele recadinho que nós sempre deixamos, né? Pega essa setinha que está aí embaixo da transmissão, encaminha para os seus amigos, encaminha para os seus grupos de família, de amigos, encaminha para quem você puder que estiver na tua lista de contato essa programação, porque pode ser que tenha alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Que você seja um instrumento de Deus também na pregação do Evangelho. Encaminhe esse vídeo, curta a nossa transmissão, se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações também, que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você vai receber aí uma notificação para acompanhar a nossa programação e as nossas transmissões. Eu quero desejar para você um feliz sábado e quero aproveitar também a oportunidade para apresentar aqui para vocês os nossos convidados. Cada sábado nós temos novos convidados aqui que nos acompanham, né? E hoje não é diferente. Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade e apresentar para vocês aqui do meu lado direito, temos aqui o Egmar. O Egmar é um dos anciãos aqui da Igreja do Bosque dos Eucaliptos e ele é também um dos administradores do Colégio Adventista aqui de São José. Egmar, muito bom ter você aqui com a gente novamente. Você já participou conosco aqui, né? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês e podermos recapitularmos juntos a lição dessa semana. Maravilha. Nós temos também aqui conosco a presença do pastor Fábio, o pastor Fábio Moreno. Ele está nos dando a honra aqui, a agenda dele é bem complicada, é bem difícil a gente conseguir uma data com ele. E foi no laço, né, Guimar? Porque verdade. Ele está de mudança, ele vai trabalhar em uma outra região e pegamos assim no laço mesmo, literalmente. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe na sequência do seu ministério, no seu novo campo e que Deus use grandemente. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço aí o convite, estar aqui com você, vai ser uma bênção podermos juntos aqui olhar para esse texto aí e aprender coisas importantes para a nossa vida espiritual. Maravilha. Amigos, para a gente iniciar a recapitulação do estudo dessa semana, nós vamos pedir a orientação de Deus. Eu vou pedir para o Egmar, pode dirigir uma oração para a gente, por favor? Querido bom Pai, a nossa gratidão porque nesse momento podemos estarmos aqui entre amigos e recapitularmos juntos o que estudamos durante a semana.
que o Senhor, de uma maneira muito especial, possa estar aqui conosco, que o Senhor possa colocar em nossa mente, nosso coração, aquilo que o Senhor deseja ainda que aprendemos. E que cada ouvinte, ao ouvir aqui a recapitulação, também possa ter a oportunidade de aprender mais sobre Ti. E que assim possamos, cada dia, estarmos prontos para morarmos com o Senhor. Por isso, oramos, agradecidos por essa oportunidade e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Segunda lição do nosso trimestre tem como título Razões para Ação de Graças e Oração. Todos nós temos motivos para ações de graça e para oração. Todos nós somos abençoados grandemente por Deus. E quando a gente estuda o assunto dessa semana, a gente compreende que quem somos nós para que Deus olhe com tanto amor e com tanto carinho para cada um de nós? Quem sou eu no universo para que Deus olhe com uma atenção especial quando eu faço um pedido, quando eu necessito de algo específico? E no meio do universo todo, Ele olha para mim e atende o meu pedido e a minha oração. E o verso que nós trabalhamos essa semana está no livro de Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, que diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. A obra que foi iniciada, Deus vai completar em nós. E o assunto dessa semana, abordando especificamente o que nós estudamos essa semana, ele consiste num estudo assim, bem específico das duas epístolas que nós vamos trabalhar nesse trimestre, que são as epístolas de Filipenses e Colossenses. Ambos livros escritos por Paulo, né? Paulo escreveu 13 epístolas que estão no Novo Testamento, e o foco das duas epístolas que nós vamos estudar, ela está em ação de graças, o poder da oração e os requisitos que o cristão precisa ter para uma vida frutífera. Não adianta só eu dizer que sou cristão. A minha vida tem que demonstrar isso de alguma forma. E o texto ele inicia nos dando a certeza da fidelidade de Deus para completar a obra que foi iniciada em mim. Para completar a obra que foi iniciada aí com você. Para os nossos convidados aqui também. O texto nos dá essa certeza a partir do que nós lemos em Filipenses no capítulo 1, no verso 6. E a partir dessa base de confiança que a gente trabalha e adquire com a pessoa de Deus, né, a gente vai se aprofundando nos laços de comunhão, tanto com Deus como com os nossos irmãos. E a lição abordou um pouco desse assunto, e tem até um nome grego para isso, né? Que é o nome de koinonia, que significa, é uma palavra grega, né? Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão, participação ou compartilhamento. É um termo central no cristianismo e ele serve para descrever o vínculo entre cristãos e Deus e entre cristãos entre si. Paulo viveu isso no seu ministério, né? A gente vai trabalhar um pouquinho esse assunto e a gente vai ver que Paulo viveu especificamente isso aqui. E a ênfase que ela é colocada, ela está na necessidade de buscar o conhecimento e o discernimento espiritual. Algo tão difícil hoje, quando você fala em estudo da Bíblia, por exemplo, quando você liga a TV, a infinidade de canais evangélicos que tem, cada um falando de um jeito, cada um falando um assunto, cada um interpretando um assunto da sua maneira, né? O discernimento que é tão importante para o cristão poder aprovar aquilo que é melhor para a sua vida, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Sabe o que eu acho que é interessante, né? Que a gente está falando aqui dessa comunhão e do crescimento em Cristo. Eu até fiz uma anotação aqui, que eu escrevi a palavra santificação. O texto que a gente viu aqui em Filipenses 1,6 diz assim: estou certo de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo ali que vai acontecer.
Paulo, ele está muito feliz ali, né? Ele escreve a carta ali aos Filipenses, ele está feliz, ele gosta dessa igreja que ele começou com muito carinho. E aqui, nesse momento, nessa frase aqui, ele diz assim, olha, vocês aceitaram e Deus vai continuar com vocês até aquele grande dia. Você não está sozinho. Só que essa obra não é uma obra que nós fazemos em nós. Então ele diz assim, eu estou certo que aquele que começou a boa obra há de completar. Então, quem atua na nossa santificação, no nosso crescimento, na nossa comunhão, no nosso desenvolvimento espiritual, é Deus. Então, isso é uma ação divina, muito embora ela depende da permissão do ser humano para poder o Espírito Santo atuar, né? Inclusive a palavra completar ali, né, que você há de completá-la, a gente poderia entender também como finalizar, como aperfeiçoar, a palavra completar. E essa é uma ação divina que só depende do quê? Não do meu poder, não do mérito, mas depende da abertura do meu coração. Acho muito interessante aqui, queria compartilhar essa maravilha. A epístola de Filipenses, ela tem algo especial, né? Porque, na verdade, Paulo dá início ali a um relacionamento com aquela comunidade. E um relacionamento de gratidão, um relacionamento de afeto, né? A maneira como os filipenses acolheram a Paulo era algo diferente. E isso gerou empatia, isso gerou comunhão, isso gerou amizade, isso gerou relacionamento, né? E às vezes a gente precisa desse tipo de ação, né? Para que a gente possa se sentir acolhido. É muito difícil, por exemplo, hoje, quando você de repente vai falar de alguém, falar para alguém de Jesus, né? E essa pessoa às vezes fala, eu não quero ouvir sobre Jesus. Eu não ouço, eu não leio a Bíblia, eu não creio na Bíblia, eu não quero ouvir sobre Jesus. Por favor, me deixe em paz. Eu já presenciei isso. Eu tinha um colega que no meu trabalho, todas as vezes que eu procurava falar com ele alguma coisa, ele falava para mim, por favor, não me dirija a palavra dessa forma. Eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus. Aquilo, assim, me machucava de uma certa forma, né? Porque eu via que eu estava perdendo uma oportunidade de apresentar algo que ele não conhecia, porque ele não queria conhecer. Um conceito que ele formou, mas eu respeitava. Então, eu me sentia mal, porque eu estava sendo, de uma certa forma, rejeitado por aquela pessoa. E o que os filipenses fizeram com Paulo foi o contrário, né? Foi o acolhimento, foi o recebimento, né? Foi a união ali no Evangelho. E isso fortaleceu demais o ministério dele. Ajudou demais na propagação, no projeto que ele tinha, né? De pregar sobre Deus, pregar sobre a palavra para aquelas pessoas que estavam ali. E ele sempre focando no que o pastor acabou de dizer, que quem iria completar a obra era Deus, né? Ele estava ali, então, como um instrumento de Deus. Ele estava ali à disposição de Deus. E essa convicção, ela servia de conforto, ela servia de encorajamento para Paulo. Essa convicção que ele tinha, que ele estava ali trabalhando para Deus, servia de encorajamento para ele. E olha que interessante, em vez dele focar, quando ele estava preso, em vez dele focar no seu sofrimento, o que ele focava? Ele focava o quê? Na condição que ele via, na oportunidade que ele tinha de repente, ali naquela prisão, falar de Jesus para alguém, falar do que ele viveu para o carcereiro, para quem estava preso, para quem estava do lado. Então, ele usava todas as oportunidades que ele tinha para poder pregar o Evangelho. Ele minimizava o seu sofrimento, ele minimizava a sua angústia, a sua dor, e ele exaltava as verdades eternas. Interessante, né? Agora, Egmar, a gente, analisando um pouquinho o sentido da palavra koinonia, né? Que eu expliquei aqui, que quer dizer comunhão, fraternidade entre Deus e seus filhos e entre nós como irmãos, né? No contexto da relação, né? O que você acha que essa palavra koinonia, dentro do contexto do significado dela, o que ela traduz na relação de Paulo com a igreja de Filipos?
koinonia ali, olhando ali o contexto, né? Se a gente lê aqui os versos de Filipenses 1, ali que começa o verso 3, agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando Paulo lembrava deles, era algo assim tão gostoso, nossa, eram pessoas tão queridas, tão próximas, né? E aí você ainda até já comentou um pouquinho sobre esse relacionamento, né? Que vai muito mais do que palavras, né? Porque é muito fácil às vezes a gente falar assim, não, eu vou orar por você. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa, mas não, eu só vou orar, mas às vezes a pessoa precisa de algo mais, algo que seja em ação. E a koinonia é isso, né? É viver em ação. E eu acho que um dos setores da nossa igreja que usa muito a koinonia é a ADRA, a ação social ali, né? Que faz o bem pro próximo, leva alimento. A classe da nossa escola sabatina, que até eu frequento aqui na igreja, a gente vive muito isso, né? Porque a gente não vive só ali estudando a lição, mas também orando um pelos outros. Não é só o Feliz Sábado, né? Não é só o Feliz Sábado. Ó, Feliz Sábado. Isso. Tudo né? bem. Aí no final do ano a gente reuniu ali a classe ali, fizemos cestas básicas para poder ajudar a nossa comunidade que estava precisando. Então a comunidade acho que envolve isso, né? Sair só do sentido, mas ir para a ação, não só no discurso, mas no comprometimento, não só por ser ocasional, né, mas ser constante. Acho que envolve aí a koinonia. Essa koinonia, que é a comunhão com os irmãos, né, a gente vive de forma muito superficial às vezes, por causa da correria da gente, né? E a gente tende a fazer o quê? A gente chega aqui para o sábado, a gente assiste o culto, a gente vai embora para casa, e às vezes a gente não tinha um pouco mais de tempo para estar junto. Né? Envolvimento. Se envolver mais com os irmãos. E são coisas simples. Cara, você vai almoçar onde hoje? Não planejei. Cara, pega o que você planejou. Junta a panela. Pega o que você planejou para sua família, cara, e vem para minha casa. Vamos comer junto aqui. Sim. Mas 3 horas eu já tenho... Não tem problema. 3 horas todo mundo sai, tudo certo. Koinonia. Koinonia. Pegar o telefone e ligar pro outro. Rapaz, senti falta de você. Você não estava na igreja e tal. Tá tudo bem contigo? Ah, não, aconteceu isso. É koinonia. É ligar para o indivíduo e falar assim, rapaz, eu estou te ligando só para orar com você. Você está precisando de alguma coisa? Porque a gente às vezes até faz, eu estava conversando com a minha esposa outro dia, e a gente até faz assim, né, muitas vezes. Olha, estou à disposição, tá? Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. E às vezes a gente está mesmo. Só que às vezes a pessoa não vai ligar para você, porque a pessoa não quer incomodar, né, e tal. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer? Notou? Não vai perguntar se precisar de uma coisa, grita. Não. Vai lá na casa da pessoa, bate lá. Sim. E entra na casa dela, ora com ela. Não, eu vim aqui. Não, mas precisava, tal. Não, eu vim aqui orar com você, eu vim aqui ver se está tudo bem, eu vim aqui aí oferecer a ajuda para você. Eu me recordo uma vez que eu estava como capelão em Bragança Paulista, cheguei lá na igreja e meu carro ficou parado no meio da estrada lá. Deu algum problema lá, ele ficou parado, outro carro que eu tinha. Eu falei, terminei o percurso a pé e cheguei lá na igreja e preguei. Terminei de pregar e tal. Aí um irmão foi lá, pegou o carro, levou meu carro lá para casa dele. Não, deixa aqui, pastor, o guincho vem buscar aqui. Tá bom. Aí o outro falou, pastor, eu tenho um outro carro lá. Pode pegar. Não, eu nem pedi. Ele foi lá, pegou o carro, deu a chave na minha mão. Eu falei, rapaz, se eu bater, não tem problema. Se eu bater, a gente conserta, tá tudo certo. Mas pode usar isso, não pode ficar sem carro. Aconteceu a mesma coisa quando eu estava em Taubaté. Tive um problema com o carro lá e tal. Um irmão foi lá, catou um carro lá e me deu um carro para eu poder ficar andando ali. E eu falei assim, gente, que desprendimento, né? Esse auxílio. Paulo sentiu isso aqui do povo de Filipos, dos filipenses. Ele sentiu essa proximidade dele, esse carinho que ele tinha para com eles, a alegria que ele tinha. Inclusive, Filipenses é o livro da alegria, né? E até é contraditório, porque Paulo está vivendo uma circunstância bastante desfavorável, porque ele está preso. Aí você vê agora Paulo escrevendo, falando da alegria, falando da alegria dele, da comunhão deles, do crescimento, do desenvolvimento da fé de cada um deles, mas é o povo de Filipe que também manda alguém lá na prisão para poder
ver como é que ele está. Então deixa eu aproveitar que o pastor entrou nesse assunto, eu já quero lançar uma pergunta aqui. Paulo tinha certeza que a mensagem alcançaria aquele povo. Uhum. No que ele baseava essa certeza? Paulo, é impressionante, né? Paulo, ele sabia o que ele tinha feito pelo povo. E ele sabia no que ele tinha baseado a fé daquelas pessoas. Ele sabia, todos nós sabemos que nós temos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa vai sempre empurrar a gente para um lado ou para o outro. E sempre para longe de Deus. Mas Paulo, ele baseou todo o conhecimento dele, a transmissão do conhecimento dele, na verdade. Era na palavra. A gente vai ver esse destaque da verdade aqui, tanto em Filipenses quanto em Colossenses, e Paulo baseando todo o ensino dele, não num sentimento, não num relacionamento, mas num profundo estudo da palavra de Deus, que é de onde ele tira todos os princípios e valores que ele vivia e transmitia para o povo também. Então ele estava muito bem alicerçado, né? Muito bem estruturado. Por isso a convicção. Por isso que ele falava com tanto poder. E Paulo tinha um relacionamento com Deus, né? Quando a gente vai lá para, por exemplo, para Gênesis, como que a gente sabia como Abraão sabia que aquela voz era de Deus mandando ele sacrificar o filho, mandando ele sair daquele lugar? Era um relacionamento com Deus. Paulo tinha um relacionamento com Deus baseado na verdade, mas é um relacionamento também que envolvia a sua comunhão, né? Agora não só com as pessoas, mas também com Deus ali. E o conteúdo da oração de Paulo, né? Aproveitando aqui que nós já entramos nesse assunto, o conteúdo da oração de Paulo era basicamente 3: amor, conhecimento e discernimento espiritual. Esse era as três bases, né, do conteúdo da oração. E a oração de Paulo, pelos Filipos ou pelos seus leitores, né, ela sempre usava um modelo de intercessão altruísta. É quando eu estou intercedendo pelo bem de alguém. Eu tenho empatia por aquela pessoa e eu sinto que ela precisa receber a bênção de Deus e eu começo a interceder por aquela pessoa. Esse era o modelo de oração que Paulo usava todas as vezes que ele pregava. Interessante que ele não concentrava a oração dele em necessidades pessoais, em necessidades materiais, né? Ou na sua própria libertação. Ele estava preso, ele não concentrava a oração dele nisso, mas ele focava sempre na evolução espiritual da igreja, sempre preocupado com o crescimento espiritual da igreja. E o pedido central da oração de Paulo, né, como eu falei aqui, era que o amor deles aumentasse mais e mais. Paulo sempre orava para que o amor deles aumentasse mais e mais. E que esse amor, que esse conhecimento, ele fosse acompanhado de toda a percepção, seja de um amor inteligente, seja de um amor discernidor, mas que ele viesse acompanhado de discernimento, para que as pessoas pudessem realmente não ir pelo vento, porque todo mundo está indo lá ouvir Paulo, eu vou lá também, parece que o que ele fala é legal, parece que o que ele fala é bonito, parece que o que ele fala é bom para o coração, não, você tem que ir e você tem que ouvir e aceitar, porque realmente você crê naquilo que você está ouvindo. Você crê realmente que o que ele está falando aquilo realmente é a verdade. E é esse discernimento espiritual que permite, não só para Paulo, mas para nós hoje, né? Aprovar aquilo que é real, aquilo que é de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual, né? Você que nos acompanha, você que está nos assistindo, peça a Deus constantemente discernimento espiritual. Isso é muito importante para a sua vida. Se você quer crescer no âmbito espiritual, você precisa suplicar a Deus discernimento espiritual. Será que isso que eu estou lendo está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso que aquele fulano está falando, será que isso que aquele pastor está dizendo, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus? Esse é o desejo de Deus para a minha vida? Discernimento espiritual, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E o resultado disso tudo, desse contexto todo que nós estamos mostrando aqui, falando, é o quê? O resultado disso aí é uma vida sincera, uma vida irrepreensível, né? Uma vida que implica numa conduta transparente, sem mancha, sem mácula, né?
e é também um discernimento que permitiu que Paulo pudesse aplicar uma perspectiva transformadora no contexto que ele estava vivendo. Ele estava preso. Então, ele não olhava para a prisão, ele não olhava para aquilo como algo que pudesse prejudicar ele. Ele olhava para aquilo como uma perspectiva. O que é uma perspectiva? É algo que você enxerga lá na frente. O que isso pode gerar de benefício para que as pessoas possam conhecer Deus através de mim, através do que eu estou vivendo, através do que eu estou passando, né? Então, a gente, entrando um pouquinho mais a fundo nesses detalhes, a gente vê que a vida de Paulo era 100% dedicada à pregação e testemunho. E tudo que ele vivia, tudo que ele falava, tudo que ele fazia, tinha um foco. Qual era? Pregar Deus, mostrar Deus para as pessoas. É em Filipenses que ele vai dizer que o viver é Cristo. Essa acho que é uma frase marcante de Paulo, né? O viver é Cristo. Então, independente de onde você está, independente do que você esteja fazendo, a vida, ela deve ser por Cristo. É claro que a gente busca algumas coisas, eu acredito, né? A gente busca crescimento financeiro, a gente busca aumentar os nossos bens, a gente busca um momento agradável para a gente passear, né? O Igmar, assim, que vai lá para a Europa, para o Caribe, né? E tal. Então, a gente gosta de viajar. Todo mundo gosta de viajar, né? Então, o máximo que eu vou é para Paris. Estados Unidos, né? Estados Unidos. Sei. Paris, Parecido do Norte. É legal, a gente gosta de fazer esse plano e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. O que Paulo nos ensina é que a prioridade da nossa vida e o viver da nossa vida, primeiro, ele tem que ser Cristo. E é por isso que Paulo, quando ele vai para a prisão, ele não lamenta por ir para a prisão. Ele vai para a prisão e quando ele percebe que ele está na prisão, ele fala assim, poxa, gente, tem um monte de gente aqui que eu posso evangelizar. Olha, tem quem trabalha Sim. e quem está encarcerado aqui, não é? Então, isso que você está falando agora, né, desse Paulo que olha para as oportunidades, é esse Paulo que está aí pensando em como que eu posso falar de Deus para esses que estão aqui na circunstância que eu estou me encontrando agora. Agora, pastor, segundo o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 9, o que você acha que deve acompanhar o crescimento do amor para que ele seja eficaz na vida do cristão? Olha, interessante isso, né? Uma vez eu estava nossa vida pastoral é bem cheio de encontros. E uma vez uma jovem entrou na minha sala lá no colégio e a gente começou a falar sobre o amor. E ela começou a falar para mim algumas coisas a respeito do amor. E uma das coisas que ela falou que todas as formas de amor são válidas, né? Eu até achei bonita a frase, falei para ela, é linda a frase, vou até anotar, ela deu risada, então a gente tinha uma boa conexão, a gente conversava bastante. Mas quando a gente começou a dialogar um pouco mais sobre o amor, e eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, e ela chegou à seguinte conclusão, eu acho que nem todas as formas de amor são válidas. Onde que estava o problema? Estava na definição de amor. E aí, a definição de amor, porque hoje a gente fala muito de amor, mas a definição de amor correta é que vai nortear a nossa vida. E onde que a gente tira a definição correta de amor? É da palavra de Deus. Tanto é que Paulo, ele diz aqui no versículo mencionado aí por você, ele diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Não é um amor sem discernimento. Não é um amor sentimento. É um amor que ela é uma decisão e é um amor que ele tem uma definição na palavra de Deus. Então, não é sem conhecimento. Então, assim, que o amor aumente em pleno conhecimento e toda a percepção. Nós temos que ter um parâmetro para nortear a nossa vida, nossas decisões e até para definir aquilo que nos faz crescer. Quando Jesus ele faz uma oração lá em João, e ele faz oração pelos discípulos e faz oração por cada um de nós, né? Inclusive todos que estão assistindo agora, ele diz assim, não oro só por esses discípulos aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E nessa oração, ele pede santificação. Ele pede santificação. Santifica-os na verdade. Tá, mas
Qual é a verdade? O que é a verdade? Tua palavra é a Isso. verdade. Então, Cristo, ele se coloca como verdade. E ele diz que a palavra é verdade. E as duas estão intimamente ligadas, porque a palavra de Deus fala de Cristo do começo ao fim, né? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é que vai mostrar pra gente o que é amor de verdade. E pra gente crescer em amor, a gente tem que crescer em pleno conhecimento e toda a percepção que a gente tira de onde? Da nossa regra de conduta, do nosso parâmetro de vida, que é a palavra de Deus. Agora, Igmar, a gente abordou um pouquinho aqui a questão do discernimento espiritual, né? De que forma você acha que o discernimento espiritual ajudou Paulo a interpretar o contexto que ele estava vivendo ali na prisão? Se a gente parar para pensar, imagina, ele preso, né? Olha a situação que ele estava ali, preso, quem sabe até sendo privado de muitas coisas, como uma pessoa que é presa, mas o discernimento, aquilo, abriu que ele percebeu que ali era uma oportunidade, né, dele testemunhar, né, dele falar, e ele não ficava lamentando, porque às vezes as pessoas, quando a gente passa por dificuldade, a tendência nossa como seres humanos é murmurar, desespero, mas ele não. Eu acho que assim, a comunhão que ele tinha com Deus era tão íntima assim, né, que não, agora é mais uma oportunidade de eu pregar. E os irmãos de Filipos que estavam lá fora se contagiou também com a postura dele, né, de não reclamar. E aí, o evangelho foi muito mais disseminado com essa postura dele ali, né, então trocar as reclamações por propósito, medo por fé e prisão por missão. Eu acho que... Legal, hein? Olha aí. Fala de novo, vê de novo. Ó, trocar reclamação por propósito, Reclamação por propósito. medo por fé e prisão por missão. É importante a gente lembrar que, assim, a gente, nesse mundo, em algum momento, vai ser colocado em situação que a gente não gostaria de estar. O fato de Paulo estar olhando essas oportunidades não significava que Paulo estava gostando de estar ali, Claro, preso, com certeza. e impedido de pregar. É que ele colocou propósito na vida dele. Eu vou pregar o evangelho onde eu estiver. Então, se eu estiver na praia, eu vou pregar o evangelho. Mas se eu estiver na cadeia, eu vou pregar o evangelho também. Nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Mas tudo passa pela permissão de Deus. Então, tudo passa pela permissão de Deus. Nem todas as coisas que acontecem conosco e que fazem conosco é a vontade de Deus, mas tudo passa pela permissão de Deus. E Paulo tinha esse discernimento espiritual, essa visão. Ele olhava com a lente espiritual. Acho que um dos maiores perigos da nossa vida cristã é a gente perder de vista o grande conflito. No dia que a gente tirar a lente espiritual e olhar as coisas unicamente como estratégias e direcionamento humano, no dia que a gente só olhar para esse lado, a gente perdeu a nossa identidade. Porque como cristãos nós temos que olhar. É natural que a gente vai ficar triste por alguma situação ou outra. Quando morre alguém, não é? Então, eu falo para minha esposa nem gosta de ouvir, né? Mas quando eu falo assim, ó, se eu morrer, nós vamos fazer o seguinte, já que o pessoal, né, faz o velório e fica lá, não vamos perder tempo ficar olhando para mim, né, cara? Nem tô lá mais. Então é o quê? Cara, eu seleciono uns 3, 4 pastores assim que arrebentam em nome de Jesus e pregam o evangelho. Aproveita, tem um monte de amigo e parente que não conhece a mensagem. Então, assim, a morte não é uma coisa que nos agrada, mas a gente vai aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. A doença não é uma coisa que nos agrada, mas nós temos que aproveitar para pregar o evangelho. Então, é o propósito. Se a gente tiver o propósito de discernimento espiritual, a gente vai olhar para a vida de uma forma diferente. Isso não significa que a gente não vai chorar, isso não significa que a gente não vai entristecer, isso não significa que aquela situação vai ser confortável, de maneira alguma. Mas o nosso chamado principal não é para viver a plenitude nesse planeta aqui, é para viver a eternidade.
E eu penso que quanto mais nós nos aproximamos do final da história desse mundo, mais nós temos que exercitar isso aí em nós. Porque a gente sabe que às vezes a gente vê alguma esperança, né? A gente pensa assim, poxa, acho que daqui a pouco as coisas vão melhorar. E faz parte da vida isso daí, né? A gente deve olhar as coisas com altruísmo, com esperança, né? Mas sempre focado de que o nosso rumo, o nosso destino não é aqui. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui por um acidente, né? O nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é no céu, ao lado de Jesus. Então, conforme vai chegando, vai se aproximando o dia da volta de Jesus, muitas coisas vão acontecer. Isso está escrito na Bíblia. Sim. Se você não conhece, estuda um pouquinho o que vai acontecer dias antes da volta de Jesus. E nós já estamos vivendo esses dias, nós já estamos vivendo essas coisas que a Bíblia relata que iriam acontecer, elas já estão acontecendo hoje. Então, nós precisamos o quê? Estar preparados, porque a vida não vai ser um mar de rosas. E a promessa de Deus é, nesse mundo vocês terão aflição, mas eu estarei com vocês, tem de bom ânimo. Ellen White aqui, em uma das meditações, ela escreve assim, ó, as provações da vida são obreiras de Deus, para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo, mas é necessário. Deus não nos pode usar a menos que sejamos purificados. Então, às vezes a gente passa por situações, igual o pastor estava comentando, que a gente não aceita, não entende, né? É gostoso. Mas tem um processo. Deus está a cada dia, né, nos moldando, trabalhando para... Exatamente. É aquilo aqui, ó. É o nosso verso para memorizar aqui. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de finalizar, de aperfeiçoar, de completar. É que é lindo o texto, mas às vezes o processo que Deus usa nem sempre é o processo que a gente gostaria. Verdade. Ser forjado, né? Bom, amigos, a gente vai caminhando aqui para nossa parte final do nosso estudo. E um tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês, e com você também que nos acompanha aí em casa, é a questão da confiança em Deus como um antídoto para ansiedade e para inquietação. Ansiedade, o mal do século. Eu sou ansioso, não vou mentir para vocês. Eu quero descobrir quem não é. É verdade. Eu acho que assim, a gente pode analisar em graus, né? Talvez uns mais que o outro, né? A gente percebe isso. Tem alguns que é mais do que outros. Mas no mundo que a gente vive, né? Cheio de cobranças, de metas e propósitos e objetivos e tudo mais, aquilo vai consumindo a gente de uma tal forma, né? E quando você olha, você está mergulhado num poço de ansiedade, né? E o texto, o estudo que nós tivemos essa semana, tem um texto que ele aponta também, citando que muitos cristãos falham em planejar o futuro por estarem cheios de ansiedade e de inquietude. Muitos cristãos falham em planejar o futuro, por quê? Porque estão cheios de ansiedade e de inquietação. Porém, essa condição de ansiedade e de inquietação, ela se deve à incredulidade que eu tenho dos planos de Deus para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a vida do Guimar, para a vida do pastor Fábio, para a tua vida, você que está nos assistindo, Deus tem um plano para nossas vidas. Mas muitas vezes, como incrédulos que somos, nós duvidamos desse plano. E muitas vezes a gente quer até fugir do plano de Deus e quer fazer o plano que eu tracei, que eu acho que é o bom, que eu acho que é o melhor para a minha vida. E aí quando eu percebo que eu errei a rota, que eu errei o caminho, que eu tomei uma decisão incorreta, eu me vejo dentro de um poço de ansiedade. Faltou o quê? Confiança em Deus. Faltou confiança nos planos de Deus para a minha vida. E qual é a solução? A solução é a entrega,
é a submissão à vontade de Deus, é a certeza de que os planos de Deus são maiores do que os meus, para todas as áreas. Você que está nos assistindo, os planos de Deus são infinitamente maiores para a sua vida do que esses planos que você tem aí dentro do seu coração. Porque a nossa visão, ela é uma visão limitada, ela é uma visão de curto espaço. Deus enxerga o universo. Foi Ele que criou o universo. Ele enxerga o teu coração, Ele sabe o que você precisa. Então os planos dele para você são infinitamente maiores do que os planos que você tem no seu coração. E o que resta para nós então? Submissão. Submissão à vontade de Deus. Nós não podemos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu. O povo de Israel, lá no Antigo Testamento, eles não chegaram a Canaã devido a quê? Incredulidade, murmuração, rebelião. E o que aconteceu? As consequências foram trágicas. Ficaram 40 anos andando no deserto. Estavam olhando só para o aqui e agora, né? Estavam olhando só para essa terra. Então, o nosso foco ele sempre deve estar na Canaã celestial. Como eu falei há pouco tempo atrás, nós estamos aqui por um acidente. Nós estamos aqui de passagem, né? Nosso foco realmente tem que ser a Canaã celestial. E o estudo, para a gente fazer aqui um encerramento, em contraste, a fidelidade de Paulo e a capacidade de ver o propósito divino em tudo, porque Paulo, tudo que acontecia na vida dele, ele via um propósito divino, desde a comunhão dos filipenses até o momento da sua prisão. Toda essa confiança que Paulo tinha em Deus demonstra o quê? Que a atitude de confiança por meio da fé, do amor e da graça, ela fortalece a vida cristã. Independente dos problemas que Paulo viveu, que Paulo passou, independente do contexto da situação que ele vivia, ele sempre cria que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sempre cria que tudo aquilo que ele estava vivendo tinha um propósito, que era levar Deus às pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas. Pastor, para a gente encerrar aqui então, o que é apontado hoje como a principal causa da ansiedade e de inquietação que pode impedir o crente de fazer planos para o seu futuro? A gente, no estudo de sexta-feira, ele justamente aponta isso daqui, né? Não é pecado a gente fazer planos. O grande problema é que a gente faz planos além da nossa capacidade realmente de executá-los. O Espírito de Profecias nos orienta aqui com algumas citações. Você usou uma palavra que eu gosto muito dela, entrega. Essa é a palavra, entrega. É entregar. O Salmo 37 diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É muito lindo esse texto. O difícil é executar, mas é verdade. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus e permite que Ele venha agir, as coisas são diferentes. Tem um texto aqui que eu grifei e eu acho ele extraordinário. Ele diz assim, muitos planejando um futuro brilhante sofrem um desastre completo. Deixemos que Deus faça para nós os planos dele. E aí vem a parte extraordinária. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Olha só. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente de que esses filhos escolheriam se eles apenas pudessem ver o fim desde o princípio. Eu, o Igmar, você, todos que estão nos assistindo agora, se a gente pudesse ver algumas coisas, a gente ia falar para o Senhor, não, Senhor, é verdade, esse caminho aí que o Senhor está falando é o melhor mesmo. O Senhor está certo. O Senhor está certo. Não, eu vou por esse aqui. Eu acho que eu também escolheria esse aqui, Senhor. Né? A gente só tende a escolher um diferente porque a gente não vê. A gente não consegue ver. Nossa visão é muito limitada. Limitada, né? Mas por que Deus não nos permite ver?
Aí é onde a gente precisa o quê? De uma palavrinha que começa com F, termina com E, tem um acento. E tem 2 letras. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos entregar e confiar naquele que nunca perde o comando. Igmar, para a gente partir para o nosso encerramento aqui, que o nosso tempo está acabando. Cita para mim aqui alguns erros que você acha que o antigo Israel cometeu e que nós hoje devemos a todo custo evitar cometer esses mesmos erros. É que assim, até já comentamos ali, né? A incredulidade, eles duvidavam da capacidade das promessas de Deus, eles murmuravam, né? Reclamavam, ficavam descontentes com a própria liderança ali, e eles tinham um espírito de rebelião, né? Rebelião, desobediência, recusava seguir as orientações que Deus tem deixado, né? Transmitir ali através de Moisés. E hoje, né? Eu acho que nós hoje, como que nós estamos agindo? Será que a gente também não somos incrédulos, né? Duvidando, né? Nossa, a gente fala da volta de Jesus. Meu sogro mora conosco, né? E aí ele gosta de assistir ali os jornais, as notícias e tal, e ver o que está acontecendo no mundo. E fala assim, nossa, mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Ele fica falando, será que Deus não está vendo? Não é possível. Por que ele não volta logo, né? Fica naquela ansiedade, né? Para que Jesus volte logo, né? E eu acho que nós também temos que tomar cuidado, né? Será que nós estamos sendo incrédulos? Murmurando? Porque às vezes quando a gente murmura, a gente acaba ficando cego, né? Ingratidão. Nada tá bom, né? Nada tá bom. E a gente não pode ser rebelde, né? Tem que seguir o que Deus deixou aqui através da sua palavra. Amigos, infelizmente o nosso tempo se foi. Passa muito rápido, né? Rápido. Mas foi muito bom ter vocês aqui com a gente no estudo dessa semana. Eu faço votos para que numa próxima oportunidade a gente possa se reunir aqui novamente, né? É muito gostoso a gente poder discutir junto aqui, né? Sobre o assunto que a gente estudou durante a semana, porque cada um traz um ponto diferente, que às vezes eu não me atentei, que o Igmar não se atentou, ou que o pastor não se atentou, Verdade. né? E a gente junta tudo aqui e faz um mexidão, né? E tira muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Para você que nos acompanha, eu também quero agradecer a tua presença aqui conosco e eu quero deixar uma mensagem especial para você. Ore a Deus para que a sua fé seja fortalecida cada dia. Paulo, ele serve como um exemplo de fé, de entrega, de dedicação, de foco, de missionário, de uma pessoa que sabia o que estava fazendo, sabia onde estava, mas principalmente sabia aonde queria chegar. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui de passagem. Nosso destino final não é aqui. Nosso destino final é no céu, ao lado de Jesus. Que esse seja também o teu plano, o teu projeto de vida. Morar com Jesus muito em breve. Tá pertinho, tá? Os sinais estão aí já mostrando para nós que esse dia está muito perto de chegar. E que assim como Paulo, sejamos missionários, que o amor de Cristo, que a palavra de Deus possa arder em nosso coração, para que a gente possa levar essa mensagem e Jesus possa voltar rapidamente. Eu desejo a você um feliz sábado, quero desde já te convidar para estar conosco aqui no próximo sábado, às 10h30 da manhã, para recapitularmos a lição 3, o terceiro estudo do trimestre. Nós vamos agora fazer a transição para a programação lá dentro da igreja, o culto divino. Continue conosco aqui, você vai ser ricamente abençoado. Um feliz sábado para você e que Deus te abençoe.